Gente, já está na tela a primeira questão, tá? Primeira questão. Lembrando que essa prova, na verdade, ela é a prova azul, tá? Só para vocês terem um parâmetro aí para a galera que está fazendo provas antigas, essa prova é a prova azul. E se você for ver bem a numeração dessa questão, é a questão 136, a primeira questão da prova de matemática, tá? E eu, antes de ler essa questão, e antes de desenvolver essa questão com vocês, eu já vou passar uma informação muito relevante. Galera, não percam as nossas aulas. Nessa reta final, essas questões que eu vou desenvolver aqui, eu vou estar sempre trazendo informações muito relevantes para vocês, tá? E a informação muito legal, que eu acho que vale muito a pena a gente dar uma parada e dedicar esse assunto, tá? É o seguinte. Por que eu falei que essa prova é a prova azul? Primeiro, realmente, para vocês terem um parâmetro, tá? Mas essa questão tem uma situação muito curiosa. O índice de acerto dessa questão, geral, vocês já vão entender por que eu estou destacando o termo geral, ele foi na faixa de 30%, tá? Vou dar aquela arredondada. 30%. 30% dos alunos que fizeram o vestibular do Enem acertaram essa questão. Essa questão é uma questão em que a gente até vai analisar depois, né, 30%, se a gente pode dizer que 30% é média, se 30% é difícil, tá? Eu daqui a pouco até vou falar um pouco mais, a gente vai classificar isso nas próximas... Quando eu for falar em índice de acerto, a gente poder saber classificar, saber colocar lá se ela é fácil, médio e difícil, tá? Eu preciso que vocês saibam associar o nível de dificuldade clássico, que é fácil, médio e difícil, com o índice de acerto. E para isso a gente precisa criar um código. Beleza. Mas o ponto crucial é o seguinte, gente. Nessa posição 136, que é a primeira questão da prova de matemática, nessa prova azul, o índice de acerto dessa questão não foi de 30%, foi de 35%. Só que vocês sabem que existem outras cores de provas do Enem. E as questões são embaralhadas, são permutadas de forma aleatória. E aí teve uma outra cor de prova, e aí, me desculpa, não lembro exatamente qual foi, se foi a rosa, né? Se foi a prova amarela, se foi a cinza. Eu desconfio que seja rosa, mas não importa a cor. Numa outra cor, essa questão saiu lá da primeira posição da prova azul e despencou lá para o final. Ficou lá em penúltima, antepenúltima posição. Galera, olha que informação relevante. A questão saiu de 35% de acerto e foi para 25%. Nós estamos falando de uma variação de 10% em índice de acerto. Isso é muita coisa. Isso, inclusive, não é comum, tá? Essas variações, às vezes, são mínimas e, às vezes, você tem uma variação de 2%, 3% pela posição da prova. Mas essa chamou muita atenção, né? Quando você dá uma descolada muito grande na posição da questão, você às vezes chega até uma variação de 5%, mais 10% é muito impressionante. E por que isso, gente? Porque a gente tem que levar em consideração uma coisa que muitos alunos não levam em consideração. Gente, quando as questões estão lá no início, tá? E vão lá para o final, nós estamos tendo uma diferença muito grande de percentual de acerto. Por quê? Porque a grande maioria dos alunos que encaram a prova do Enem, eles vêm aí na ordem, tá? Na ordem crescente numérica da prova. E eu arrisco a dizer que a grande maioria acaba começando lá na prova de natureza, que começa com a questão número 91, né? Ah, não, professor, eu até começo em matemática, mas mesmo assim, quando você vai fazendo a prova do Enem nessa ordem, fazendo questão por questão, você corre o sério risco de quando chegar no final da prova, você está com uma estafa mental muito grande. E aí, galera, é muito perigoso isso. Porque se de repente você vai pegar uma questão
que poderia ser fácil de você resolver, mas você está extremamente cansado, porque de repente você ficou dedicando muito tempo a questões com mais cálculo, mais pesadas, e isso é uma estratégia muito perigosa, e eu diria até que no Enem errada, ok? Então vocês precisam tentar buscar logo as questões que são mais tranquilas, para depois dedicar tempo às questões mais complicadas, seja isso em natureza, seja isso em matemática, beleza? Então, gente, essa questão aqui, ela é uma questão que a gente vai resolver de duas maneiras. Nós vamos resolver no braço, no talento, algebricamente falando, e depois a gente vai fazer por sequência. A gente vai fazer por progressão, beleza? Então, com isso, vamos ler a questão primeiro, que aí daqui a pouco eu vou no quadro para a gente poder trabalhar melhor essa questão. Bem, a questão diz o seguinte: o segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão, em que essa parte está para outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e o seu valor é dado pela solução positiva φ ao quadrado igual a φ mais 1. Lembrando que a raiz, né, dessa equação, gente, é o famoso número de ouro, tudo bem? Então, isso vai cair, na verdade, numa sequência de Fibonacci, perfeito? Mas ainda, isso eu vou deixar para fazer mais na parte lógica, tá? Na parte de progressões, beleza? Vamos adiante. Assim como a potência φ ao quadrado, as potências superiores φ podem ser representadas pela forma Aφ mais B. No caso, esse A e B são coeficientes, tá? Em que A e B são números inteiros positivos, como apresentado no quadro. Gente, essa tabela aí é uma tabela que ela vai ser uma referência para a gente na resolução da questão em vários aspectos, das duas formas que a gente fizer. Vamos para a pergunta, né? A potência φ elevado a 7, escrita na forma Aφ mais B, sendo A e B, que são números positivos, Gente, atenção agora, nós vamos para o quadro e a gente simplesmente vai pensar no seguinte: pô, professor, mas essa tabela trabalhou com a gente até o φ elevado a 6. E aí pergunta o φ elevado a 7. Algebricamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma desmembrada, fazer com que esse φ elevado a 7 apareça um φ elevado a 6, ou não é? Para a gente poder seguir adiante, beleza? A gente pode fazer isso aí. Ou a gente pode fazer direto pela parte lógica. Bem, vamos lá para o quadro que a gente vai trabalhar cada vez mais essa questão. Diretor, podemos... Vamos nessa. Aqui, de olho na tabela aí, fica de olho na tabela, que analisa essa tabela, já pensando aí na próxima parte, né? Beleza, beleza? Show de bola, gente. Olha só, eu sempre gosto de destacar uma coisa, gente. Quando a gente faz uma questão, quando a gente pensa em Enem, a gente sempre tem que buscar pelo caminho mais rápido, tá? Então, eu primeiro vou resolver essa questão de uma forma lógica. Tomei essa decisão agora, eu estava caminhando para fazer a parte algébrica primeiro, mas Enem, eu tenho que incentivar, eu tenho que estimular vocês sempre a fazer da maneira mais rápida. Se a gente tem a possibilidade de fazer um caminho mais rápido, a gente tem que direcionar em relação a isso. Então, preste atenção, gente. Uma sequência, a progressão mais famosa que tem na matemática não é a progressão aritmética, não é a progressão geométrica, por incrível que pareça. É uma progressão específica chamada sequência de Fibonacci. E essa sequência de Fibonacci, ela começa com o número 1, ok? Depois ela repete 1 de novo, depois ela vai para o 2, depois ela vai para o 3. Qual é a lógica dessa montagem da sequência de Fibonacci, gente? Para você chegar num terceiro número, você tem que somar os dois anteriores. Então aqui, ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21 e assim por diante. Beleza? Quem já teve a oportunidade de ler o livro Código da Vinci ou ver o filme, vai lembrar que logo no início do livro, ou no início do filme, existia uma cena em que tinha uma sequência numérica misturada. A sequência numérica misturada era exatamente o início dessa sequência de Fibonacci, tudo bem? Então, o que acontece é o seguinte: essa sequência que nós estamos formando aqui, ó,
na tabela, na verdade, você tem, na verdade, um φ mais 1, que é a primeira equação, certo? Depois ele bota, vou separar por barra aqui, depois ele bota o 2φ mais 1, depois vem o 3φ mais 2, depois vem o 5φ mais 3. Opa, estão reconhecendo alguma coisa aí, galera? Depois vem o 8φ. Vem o 8φ mais 5, beleza? E ele pergunta exatamente qual é a próxima representação algébrica dessa sequência. Galera, percebam vocês que os... Ó, é como se fosse aqui, na verdade, o coeficiente ligado ao φ e um termo independente. Gente, os termos independentes são exatamente a sequência de Fibonacci desde o início. Então a gente já sabe que esse gabarito do Enem, qual é o próximo número depois do 5 na sequência de Fibonacci? 8. Então tu já sabe que essa resposta vai ser alguma coisa, algum termo algébrico de φ mais 8. Agora, os coeficientes, eles são a sequência de Fibonacci a partir do segundo termo. Aqui, 1φ, certo? Vou destacar aqui de azul. É 1φ, 2φ, 3φ, 5φ, 8φ. Qual é o próximo número da sequência de Fibonacci? 13. Então vai ficar 13φ. Acabou. Acabou. Vamos compartilhar a tela aqui, diretor, por favor? 13φ mais 8. Se você olhar para a nossa resposta, a gente encontra exatamente o gabarito letra E de elefante. Então, quem observou a lógica dessa sequência, essa sequência, os coeficientes do φ e os termos independentes. Então, os termos independentes dessa sequência algébrica aí, gente, nada mais são do que o quê? A sequência de Fibonacci. Repetindo exatamente, desde o início tá os termos independentes e começando a partir do segundo termo em relação aos coeficientes, beleza? Então, obviamente que essa resolução dessa questão, a gente pensando pelo caminho mais rápido, você realmente tem que tentar trabalhar nesse formato, tudo bem? Mas a gente pode tentar inventar alguma moda aí. Vamos tentar, usando essa tabela aí, vamos tentar chegar nesse desenvolvimento de forma algébrica. O gabarito já foi. Gabarito letra E. Aliás, vamos ver se bate o gabarito, né? Que eu tô aqui falando que é gabarito mesmo. É gabarito. Gabarito letra E. Foi? Vamos voltar. Vamos lá para o quadro de novo, diretor, por favor? Olha só. O problema, ele simplesmente está pedindo o φ elevado a 7. Só que esse φ elevado a 7 é a mesma coisa que φ vezes φ elevado a 6. Até aí tudo bem? Aí quando você vai na tabela, a gente simplesmente sabe que o φ elevado a 6 é esse aqui, tá? Na tabela, o φ elevado a 6 é 8φ mais 5. Então olha só o que a gente pode fazer aqui. Esse φ elevado a 7, lembrando que o φ elevado a 7 é exatamente esse termo aqui, que o problema... Eu vou sair até da frente para vocês darem um print nessa primeira resolução, gente, porque eu vou apagar só aquela parte final azul, tá? Porque a gente vai partir no princípio agora, a gente vai fazer uma outra resolução, então a gente não sabe isso aqui, beleza? 13φ mais 8 é o que a gente está buscando, tá? E aí, para a gente descobrir isso aqui, a gente vai dar um passo atrás, então a gente vai desmembrar o φ vezes φ elevado a 6 é o φ elevado a 7, certo? E aí você pega no lugar do φ elevado a 6 e joga essa expressão aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Vai ficar φ elevado a 7 é igual a φ vezes 8φ mais 5. Até aí tranquilo? Beleza. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma distributiva. O φ elevado a 7 vai ficar igual a 8φ ao quadrado mais 5φ. Beleza até então? E aí lembrando que a gente pode ter aqui, deixa eu ver, o φ ao quadrado é aqui. Deixa eu apagar aqui, ó.
Então, peraí, olha só o que a gente pode fazer. No lugar do φ ao quadrado, pode jogar pela tabela o φ mais 1. Então vai ficar o seguinte, ó. φ elevado a 7 vai ser a mesma coisa que 8 vezes, abre o parênteses, φ mais 1 mais 5φ. Cadê? Mais 5φ. E aí tu vai fazer a distributiva, olha aqui. 8φ mais 8 mais 5φ. O que vai acontecer, galera? Deixa eu ver isso aqui e jogar para cá. Logo, a gente vai ter que o φ elevado a 7, ele nada mais vai ser do que o 8φ, certo? Mais 8, mais 5φ. Junta 8φ com 5φ, dá quanto? 13φ mais 8. Chegamos na mesma resposta de forma algébrica, tá bom? Então uma opçãozinha de desenvolvimento, tá, galera? Mas eu vou continuar, vou sair da frente para vocês darem aquele print, mas eu vou continuar insistindo naquele pensamento de resolução que seria o raciocínio mais rápido e mais direto. Beleza, beleza, galera?